acredita que nossa sociedade assina a sentença de morte de muitos de seus idosos ao condená-los à exclusão, ao isolamento e à tristeza. Nós vamos conversar com o gerontólogo Pedro Paulo Monteiro, professor das universidades Católica de Petrópolis e Gama Filho do Rio de Janeiro, que acaba de lançar em Belo Horizonte seu livro Envelhecer: Histórias, Encontros, Transformações. Pedro Paulo, que me autorizou a chamá-lo de você e de Pedro Paulo, não precisa do doutor? Perfeito. Mas gostei demais do seu livro. Acho que a gente estava precisando de um livro como esse para nos fazer pensar. O Envelhecer, da editora Autêntica, porque eu acho que você aqui vai direto na ferida, que é a nossa total insensibilidade, nossa hipocrisia, nossa crueldade com os idosos. Então, eu queria começar te dando os parabéns. Muito obrigado, Leila. Obrigado. E queria que você nos dissesse como é que começou esse trabalho desse livro, como é que, de onde surgiu essa constatação sua tão dura e tão real de que nós condenamos nossos idosos à morte. Perfeito. Então, Leila, eu acho que eu tenho que começar lá do início, né? Quando que começou o meu interesse pelo tema envelhecimento. Eu me lembro quando eu era criança, eu gosto de contar um pouco de história, porque eu acho que a história a gente sempre ressignifica o nosso viver, né? Então, eu me lembro quando eu era criança, eu era uma criança assim, eu era gordo, um pouco desajeitado, e aí eu era muito excluído pelos meus colegas, e eu encontrava a inclusão com os velhos no prédio onde eu morava. E eu gostava de conversar com essas pessoas, eu conseguia ter uma relação muito agradável com essas pessoas, né? E aí, dentro desse processo de envelhecimento, que eu coloco que envelhecer é sempre um processo contínuo de transformação, né? Então, na realidade, nós envelhecemos desde a concepção até a morte, estamos envelhecendo, e envelhecer é um processo de viver, né? Então, eu envelhecendo, eu comecei a perceber que eu tinha uma liberdade relacional com essas pessoas. Eu gostava muito dessas pessoas. Sim. E tudo bem, aí foi passando o tempo, eu comecei a fazer a faculdade de fisioterapia. Depois da faculdade de fisioterapia, eu comecei a fazer atendimento domiciliar, né? Comecei a fazer atendimento domiciliar. E desde lá, são 14 anos, eu venho atendendo essas pessoas dentro do próprio domicílio. Sim. E eu acho que dentro do próprio domicílio me deu uma condição de verificar, né, essa relação ampla biopsicossocial. Pois é, Pedro Paulo, eu vou só te pedir para exemplificar, porque eu fiquei emocionada com o exemplo que você deu da sua primeira paciente, a primeira casa a que você foi. Isso. Então, a primeira paciente, até coloco isso na introdução do livro, porque isso foi muito forte para mim. Na realidade, quando eu saí da faculdade, eu saí sem uma... Primeiro que eu não tive geriatria na faculdade. Eu tive 2 cadeiras de pediatria e nenhuma de geriatria. Já começa, né? A gente já começa a perceber dentro da educação a exclusão, né? E aí eu saí do curso de fisioterapia, como fisioterapeuta, comecei a atender as pessoas em casa e eu encontro a minha primeira, né, a primeira paciente, que hoje eu chamo de parceira de aventura terapêutica. Sim. Depois eu posso até explicar um pouco por que isso. Na realidade, eu sem instrumentos, até de formação, né, para começar a atender essa pessoa. E eu entro nessa casa, essa casa era uma casa grande, com vários carros, né? Uma casa realmente bem ampla, onde morava essa senhora, morava o filho, a mulher e o neto. Ou seja, eram 4 pessoas dentro de uma casa muito grande. E essa mulher de 80, acho que não me lembro, mas ela tinha 86 anos, ela vivia dentro de um quarto pequeno no fundo da casa. Sim. E dentro desse quarto, tudo que era velho, ou seja, a máquina de lavar, a máquina de costura Singer, aquela preta, né? Eu me lembro
é que todas essas coisas ficavam guardadas junto com essa mulher. Era dispensa. Exatamente.